História. Nós vamos falar da chegada da República. Convenção Nacional de 1792 a 1795. Em setembro de 1792, a monarquia foi oficialmente abolida e a República foi proclamada. Era preciso decidir o destino do rei Luís XVI. Para isso, foram eleitos representantes que formaram a Convenção Nacional. Os membros da Convenção foram eleitos por um sufrágio universal masculino. Os principais partidos: girondinos, majoritariamente membros da alta burguesia, banqueiros, comerciantes e industriais, defendiam os interesses burgueses e propriedade privada, formavam a maioria dos deputados e eram considerados moderados. Sentavam-se à direita do plenário. Jacobinos, membros da pequena burguesia, defendia a igualdade entre as pessoas e o sufrágio universal. Sentava-se à esquerda na Assembleia e eram conhecidos como deputados da montanha, por se sentarem em bancos mais altos da Assembleia, juntamente com membros dos chamados sans-culottes, a quem se aliaram. O grupo do centro ou planície defendia a burguesia financeira, mas apoiava quem estava no poder. Não possuía posição ideológica definida. Sentava-se no centro do plenário. Sans-culottes. Muitos historiadores afirmaram que os sans-culottes eram a principal força revolucionária e representavam os interesses do povo. Fazia parte de um movimento urbano formado especialmente pelas camadas mais pobres da sociedade, trabalhadores urbanos, pequenos artesãos, etc. Defendia ideias consideradas radicais. Tornaram-se conhecidos como sans-culottes em razão de suas roupas. Suas calças, ao contrário dos outros grupos que tinham as calças apertadas e com comprimento até os joelhos, eram largas, longas e geralmente listradas. Também se caracterizavam por portar o pique, um tipo de arma, e uma boina vermelha. Como a democracia plena e os direitos assegurados aos mais pobres. Destino do rei. Na discussão sobre o destino do rei, os girondinos opunham-se a uma execução. Eles temiam que isso incentivasse a exigência do povo por mais reformas. Os jacobinos propunham o julgamento do rei e sua família. A proposta jacobina foi a vencedora. O rei foi julgado e condenado à morte na guilhotina por traição. A guilhotina foi montada na Praça da Revolução, a antiga Praça Luís XV, e, posteriormente, nomeada Praça da Concórdia. Em 21 de janeiro de 1793, o rei foi conduzido a ela. O povo assistiu à execução aplaudindo-a. Comitê da Salvação Pública. Nesse contexto, os jacobinos formaram o Comitê de Salvação Pública, em maio de 1793, que possuía plenos poderes. Além de controlar o exército, eles também fiscalizavam e denunciavam os abusos de preços, controlando os girondinos, visto
que muitos deles eram comerciantes e praticavam preços abusivos sobre os gêneros alimentícios. Com o tempo, o comitê passou a perseguir os inimigos da revolução, ou seja, qualquer um que criticasse o governo, assumindo assim o controle do governo revolucionário, tendo como seu principal expoente Robespierre. O movimento radicalizou-se e, em junho de 1793, os jacobinos derrubaram os girondinos e assumiram o poder. Ditadura jacobina. Sob a liderança de Robespierre, instalou-se a ditadura jacobina, período em que os milhares de pessoas foram condenadas à guilhotina. Para combater os focos antirrevolucionários, o governo criou o Tribunal Revolucionário para julgar e condenar a oposição, além de convocar cidadãos para engajarem na defesa da Revolução. O primeiro dia da República. Além da perseguição dos nobres e a oposição, a República Jacobina tomou medidas importantes a favor das camadas menos favorecidas da sociedade francesa, como a elaboração de uma nova Constituição que instituía o sufrágio universal, a abolição da escravidão nas colônias francesas, o tabelamento de preço para gêneros alimentícios, o ensino primário gratuito e obrigatório, o confisco de bens pertencente aos nobres e a adoção de um novo calendário, no qual o dia 22 de setembro de 1792 foi considerado como o primeiro dia da República. A vez da Rainha Maria Antonieta. Em outubro de 1793, a Rainha Maria Antonieta foi morta na guilhotina. O clima de perseguição gerou uma onda de descontentamento liderada pela burguesia, girondinos, e também divergências dentro do próprio governo, pois a vertente jacobina democrata liberal não concordava com os excessos e com algumas das medidas que, no entanto, eram saudadas pelos sans-culottes. O avanço gerondino. A intolerância durante o governo de Robespierre trouxe-lhes inimigo entre os próprios jacobinos, o que fez enviar vários companheiros à guilhotina, incluindo Danton, líder popular a quem acusou de enriquecimento ilícito. Estima-se que mais de 30.000 pessoas tenham sido mortas nesse período. Com o prestígio cada vez mais abalado, Robespierre não conseguiu deter o avanço gerondino, que retomou o poder no golpe do 9 Thermidor, em 24 de junho de 1794. Reação termidoriana de 1794 a 1795. Os girondinos prenderam e guilhotinaram Robespierre, anularam as medidas revolucionárias, excluíram cidadãos pobres do sistema eleitoral, restabeleceram a plena liberdade econômica e puseram fim ao tabelamento de preços. Em agosto de 1795, a Convenção Termidoriana promulgou uma nova Constituição, restaurando o voto censitário e criando o Diretório. Graco-Babeuf. Com a volta dos girondinos ao poder, surgiram alguns movimentos encabeçados pelos grupos mais radicais, ligados aos sans-culottes, porém não tiveram êxito.
A situação econômica francesa não era favorável, o que aumentou a miséria e a insatisfação popular. Surgiu nesse momento, em defesa dos humildes, Glauco Babeuf, que pregava uma sociedade justa e sem privilégios. Mais tarde, foi denunciado, preso, condenado à guilhotina, morrendo com ele a chamada Conspiração dos Iguais, movimento que havia organizado Napoleão Bonaparte. Enquanto isso, no plano externo, a França enfrentava exércitos estrangeiros, cujo objetivo era liquidar a revolução. À frente do exército francês estava Napoleão Bonaparte, general de grande prestígio popular, que havia se destacado no exército francês, assumindo o poder conforme estudaremos no próximo capítulo. Consequências da Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um movimento de grande importância para o mundo todo, especialmente para o mundo ocidental. Sua essencialidade nos desdobramentos dos processos históricos posteriores é tão significativa que se convencionou que 14 de julho de 1789 é um marco para iniciar a chamada Idade Contemporânea, colocando fim à Idade Moderna. Forma republicana de governo. O historiador francês Michel Vauvel entende que a Revolução Francesa inaugurou uma nova ordem coletiva, trazendo especialmente com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e a Constituição Jacobina, importantes noções como as de igualdade civil e liberdade, envolvendo liberdades civis, entre as quais podemos citar a liberdade de opinião, a de expressão e as liberdades políticas. Embora a República Jacobina tivesse o sonho da democracia plena, prevaleceram ao final um governo burguês, o direito à propriedade e ao voto censitário. Mesmo que a Revolução não tenha sido um movimento democrático e igual social não tenha sido atingida, a igualdade social não tenha sido atingida, não podemos esquecer que a França revolucionária viu surgir a primeira Constituição de caráter democrático, que previa o voto universal durante o governo jacobino e adotou a forma de republicana de governo. Rompimento com a sociedade do antigo regime. Relacionado a isso, devemos lembrar que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 tinha caráter liberal, mas não pretendia a instauração de um governo democrático. Apesar desse fato, o documento, juntamente com todos os elementos do processo revolucionário, foi fundamental para que fosse inaugurada uma forma de organização política e de pensamento que rompeu com a sociedade do antigo regime. Houve ainda um importante avanço em relação à noção dos direitos humanos, que continuaria a se desenvolver nos séculos seguintes. Papel das mulheres. As mulheres atuaram ativamente no processo revolucionário, ainda que não pudessem votar. Nas associações femininas, liam e discutiam os eventos que ocorriam na Convenção Nacional. Conforme a inscrição relata na imagem a seguir, elas também pegaram em armas e participaram da manifestação para que a família real francesa voltasse para o Palácio das Tulherias, no âmbito da instituição familiar.
No âmbito da instituição familiar, um fato importante foi o que os casamentos, a partir de 1792, deixaram de ser responsabilidade da Igreja Católica. O casamento religioso até podia existir, porém sua validade passou a estar vinculada ao Estado. Para que o casamento, de fato, fosse considerado válido, ele deveria ocorrer com base na declaração de um funcionário público. A instituição do casamento civil passou a ser considerada a partir de então e, mais tarde, seria objeto de vários códigos de leis, permanecendo ainda nos dias atuais. E aqui a gente encerra com a imagem de Napoleão Bonaparte, que a gente vê no próximo capítulo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.